queridos, nós vamos meditar hoje é uma ocasião muito especial e oportuna da nossa comunidade, quando alguns membros vão professar sua pública profissão de fé, vão receber também o batismo, e nós vamos meditar num texto da conversa de Jesus com Nicodemos, no Evangelho de João, no capítulo 3º. Evangelho de João, capítulo 3º. Evangelho de João, capítulo 3º, verso 1º. Onde nós lemos assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus está numa conversa aqui muito interessante com um mestre da lei chamado Nicodemos. Esse é um dos grandes diálogos do Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho de grandes diálogos. É um lugar no qual Jesus tem conversas com homens e mulheres ao longo do caminho do discipulado. Mas antes de conversar um pouco sobre esse encontro entre Jesus e Nicodemos, eu gostaria que você apelasse para a memória, e você com certeza vai conseguir recitar comigo de cor alguns ditados populares muito conhecidos e importantes. Um deles é, por exemplo, tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. O fruto não cai muito longe da árvore, esse não é tão conhecido. E pau que nasce torto, morre torto. Todos esses ditados populares, eles apontam para o fato de que nós, como seres humanos, nós somos determinados por muitas forças. Talvez a principal delas é a família. Nós pensamos que somos livres, e nós gostamos de acreditar que nós estamos em posse das nossas escolhas, mas quando nós vamos caminhando um pouco ao longo da vida, nós percebemos que nós não somos livres, ou não somos livres como gostaríamos de acreditar, que nós somos determinados por muitas forças, por muitas influências que estão ao nosso redor. A primeira delas é a família, os costumes da família, as práticas da família. Nós somos determinados pelas expectativas da sociedade, nós somos determinados pelas expectativas da nossa profissão, nós somos digamos assim, encaminhados por essas expectativas. E às vezes essas coisas que nos determinam, elas muitas vezes nos colocam na direção, ou numa direção que nem nós gostaríamos de ir. Nós muitas vezes sabemos o que é não nos sentirmos totalmente livres para fazer escolhas, para trilhar caminhos, e para sermos um tipo de pessoa que a nossa família, por exemplo, não permite que nós sejamos. Talvez você quisesse ter um emprego diferente daquilo que seus pais sonharam, mas os seus pais estabeleceram uma vocação e um sonho para o seu futuro e para a sua vida. Talvez você tenha sido determinado ou tenha sido compelido pelos seus amigos e colegas a fazer escolhas, a comprometer a sua juventude com determinados padrões de escolhas.
E assim nós vamos descobrindo ao longo da vida que nós não somos tão livres quanto pensaríamos, e que nós somos muito mais determinados por essas forças que nos espremem. A má notícia disso daí é que muitas vezes você e eu acordamos um dia de manhã e pensamos assim: cara, eu queria fazer diferente, eu queria ser diferente, eu queria fazer escolhas diferentes, eu queria trilhar caminhos diferentes. Mas, embora você saiba aqui de tudo isso, aqui você não encontra reservas emocionais para ser diferente. Quando você está diante das escolhas e dos desafios, você faz as mesmas escolhas dos seus pais. Você faz as mesmas escolhas que os seus pais programaram você para fazer. Você faz as mesmas escolhas que os seus amigos esperam que você faça. Você faz as escolhas que a sociedade empurra você para fazer. E no final das contas, nós nos vemos dirigidos por outras forças. E um bom exemplo disso é quando, por exemplo, nós escolhemos uma vocação que não é aquilo que é a paixão do nosso coração, mas é aquilo que dá mais dinheiro. Ou um outro momento é quando nós não nos casamos com aquela pessoa que nós realmente queremos nos casar, mas porque a nossa família diz assim: ele é um bom partido, ela é um bom partido. Ou quando nós não assumimos riscos por medo de sermos criticados pela sociedade, pelos amigos, e nós sustentamos determinados padrões. A grande questão, e isso nós podemos ver no texto, é que, de alguma forma, a premissa do texto, na qual Jesus diz assim: todo aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. E Jesus se encontra com o Mestre para conversar sobre uma liberdade que é concedida por meio de um evento espetacular chamado Novo Nascimento. Quando Nicodemos se encontra com Jesus, ele é um fariseu, e nós vamos descobrir mais tarde que ele é uma autoridade entre os judeus, ou seja, ele participa do Sinédrio, ele faz parte da cúpula judaica que lidera todo o povo judeu. Mas Nicodemos, embora reconhecendo que Jesus fosse um homem de Deus, ele vem até Jesus, não durante o dia, não em público, mas ele vem até Jesus na noite, provavelmente com medo de ser criticado por procurar Jesus, por ter uma conversa com Jesus. Ele veio a Jesus à noite, diz o versículo 2, e então ele diz assim: mestre, nós sabemos que você é uma pessoa de Deus, porque os sinais que o Senhor faz, ninguém faria se Deus não estivesse ao seu lado. E então Jesus, ouvindo isso, ele parte logo para a jugular de Nicodemos e fala assim: Nicodemos, eu te digo o seguinte, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus corta todos os atalhos, corta todo o papo de entrada, todos aqueles protocolos de apertos de mãos e abraços e beijos, e vai direto cortar o queijo e dizer assim: Nicodemos, eu vou falar com você direto e reto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa expressão é muito chocante, porque Jesus, de certa forma, ele está dizendo que isso está em poder daquele que ouve essa ordem. Não é verdade? Ninguém pode nascer, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Mas então Nicodemos fala assim: como pode alguém nascer de novo sendo velho? Note que Nicodemos é um ancião, um homem provavelmente na casa dos 50, 60 anos de idade, o que para aquela cultura era uma pessoa bastante já adiantada nos dias, a expectativa de vida era muito baixa. Então Nicodemos fala assim: Senhor, como pode um homem velho como eu nascer de novo? É claro que eu não posso entrar pela segunda vez no ventre da minha mãe e renascer. Ou seja, Nicodemos está falando assim: Jesus, eu sei que você não está falando sobre nascer de novo em termos naturais. Ou seja, sobre o que é isso? E então Jesus diz a ele: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando Jesus afirma isso no versículo 5, ele está traduzindo o que significa nascer de novo. Ele está explicando o que significa nascer de novo. Nascer de novo significa nascer da água, nascer do Espírito. E quando Jesus fala sobre água e Espírito, ele está usando dois símbolos, ou duas imagens, que o leitor do Evangelho de João conhece bem. A primeira é nascer da água, que significa a passagem pelo batismo.
Porque o ouvinte de Jesus está familiarizado com o batismo que antes foi praticado por João Batista e que depois foi praticado pelos apóstolos de Jesus, o batismo que implicava em pública profissão de fé e arrependimento. Então Jesus está dizendo assim: é importante você entender que nascer do alto, nascer de novo, significa em primeiro lugar nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água significa o arrependimento dos nossos pecados. E nascer do Espírito significa aquela intervenção que Deus faz na nossa vida, nos regenerando com o Espírito Santo no instante do nosso novo nascimento. Então Jesus começa a explicar para Nicodemos que nascer do alto tem a ver com um trabalho que é nosso e um trabalho que só pode ser feito por Deus. Nascer de novo tem a ver com um trabalho que eu devo fazer e que Jesus me responsabiliza para que eu faça, e um trabalho que só Deus pode fazer na minha vida e eu não posso fazer no lugar dele. Porque nascer da água significa entender e compreender, não só na mente, mas também no coração, que todos nós nascemos pecadores, e todos nós, no nosso modo padrão, ofendemos a Deus de muitas formas ao longo da vida. E então essa consciência nos conduz à confissão dos pecados, à petição do perdão de Deus e ao batismo. Então, do lado de cá, nós estamos fazendo o nosso trabalho, que é o arrependimento dos nossos pecados, a confissão pública, que é aquilo que nós vamos fazer aqui hoje, e a submissão ao batismo, nascer da água. E então Jesus fala sobre um trabalho que nós não podemos fazer, que é nascer do Espírito, que é a resposta que Deus emite a todo aquele que se arrepende no batismo das águas, que é a intervenção do Espírito Santo para que o nosso coração seja quebrantado, moldado e transformado. A grande questão é que todo aquele que passa pelo batismo das águas, ele está experimentando tanto um trabalho humano de arrependimento do lado de cá, quanto uma mudança da sua natureza do lado de lá, com o milagre da operação do Espírito Santo. E é sobre isso que eu gostaria de chamar os seus olhos, quando Jesus diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando Jesus está dizendo que o que nasce da carne é carne, Ele está dizendo assim: no nosso primeiro nascimento natural, em que nós somos filhos de pai e mãe, nós nascemos da carne, nós nascemos da concepção humana natural, e por meio desse nascimento nós estamos sujeitos a todas essas forças, a toda essa natureza humana, pecaminosa, corrupta que vem conosco. Ou seja, ele diz assim: o que nasce da carne é carne, ou seja, todo aquele que nasceu apenas uma vez, ele está sujeito, ele está determinado, ele está para ser conduzido por essas forças. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então ele diz assim no versículo 7: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E ele continua no versículo 8: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus faz aqui uma declaração muito importante, que é a seguinte: quem nasce da carne é carne. Quem passa pelas águas e é regenerado pelo Espírito Santo, a sua natureza é moldada e transformada. E ele já não é guiado pela família, pela criação, pelos pais, pela cultura, ele já não é determinado nas suas escolhas por nada nem por ninguém, senão por esse processo de direcionamento do Espírito Santo. Você ouviu a minha leitura? O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. Jesus está dizendo que todos aqueles que são transformados na sua natureza interior, eles são tão livres quanto a própria atuação do Espírito Santo. E isso é de suma importância para nós. Sabe por quê?
Eu quero dizer no final dessa reflexão para você por quê. Porque finalmente a boa notícia é que nós não precisamos repetir os erros da nossa família, dos nossos pais, dos nossos amigos. Nós não precisamos repetir o passado da nossa família, da nossa herança cultural. Nós não precisamos reafirmar o mesmo padrão de pecados. Nós não precisamos retornar para os mesmos dramas. É engraçado quando eu converso com algumas pessoas e quando eu ouço as histórias dessas pessoas, elas tinham tudo para ter uma vida muito diferente. Por todos os abandonos que elas sofreram, por todos os abusos que elas sofreram, por todos os valores equivocados que suas famílias incutiram na formação daquela criança, mas ela se tornou um adulto, ele se tornou um adulto. Em determinado ponto, Deus tocou na história daquela pessoa, e a história daquela pessoa foi transformada de uma tal maneira quase que inconcebível. Quando você compara a vida daquela pessoa com a família, com os amigos, com o lugar do qual ela saiu, com o seu bairro, com os seus amigos, você nota uma diferença tremenda entre aquela pessoa e todas as outras pessoas que a cercaram durante todo o tempo. Eu conheço pessoas que tiveram amigos que usaram drogas a juventude inteira, que se envolveram com violência e com delinquência, e no final das contas Deus pegou aquela pessoa e colocou no outro caminho, e hoje esse cara vive uma outra vida. Eu conheço pessoas que foram criadas em famílias materialistas, que idolatraram e adoraram o dinheiro toda a sua vida, e aquela criança foi programada para riqueza, foi programada para ganhar dinheiro, mas ele abriu mão daqueles valores, abraçou uma vida simples e foi ser missionário lá no norte da África, a ponto de haver uma ruptura tão profunda da sua família não entender o seu padrão, o seu estilo de vida e as suas escolhas. Eu me lembro que quando eu retornei da Jocum, e eu compartilhei com a minha família que eu ia perseguir o ministério pastoral, isso gerou uma santa crise em toda a minha família. Na minha mãe, no meu pai adotivo, no meu pai biológico. Todo mundo achou que eu tinha contraído alguma doença letal e fatal, e que eu estava tentando me arrumar com Deus antes que a morte chegasse próxima de mim. As pessoas falavam que eu tinha AIDS, que eu tinha alguma doença, um câncer, alguma coisa tinha acontecido, porque como poderia ser explicada toda aquela mudança de vida, tão repentina, tão súbita e indo numa direção tão esperada? A boa notícia para você e para mim, que Jesus está dando aqui para Nicodemos, é que você e eu não escolhemos a família na qual nós fomos gerados, nós não escolhemos as condições nas quais nós fomos criados. Nós não escolhemos nada disso. Você não teve a opção de escolher nascer num bairro violento ou não violento, numa família amorosa ou não amorosa. Você não teve essa escolha. Ninguém te deu essa escolha. Mas Jesus está dizendo que nós não precisamos viver determinados por essa história. O que Jesus está dizendo é que o seu passado não pode mais mandar em você, se você recebe Jesus como o único suficiente Salvador. O que Jesus está dizendo é que você não precisa repetir os erros do seu pai, você não precisa repetir os erros da sua mãe, você não precisa mais viver para agradar as pessoas ou para satisfazer as expectativas delas. Você não precisa, você é livre, porque todo aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e todo aquele que é nascido do Espírito é conduzido de cá para lá pela mão de Deus. A boa notícia é que você pode ser diferente, e se você for diferente, você fará a diferença. Se você pensar comigo, a única maneira de Deus fazer uma diferença por meio da sua vida, na vida das pessoas que estão à sua volta, é se você for diferente. Se nós formos iguais, se nós fizermos as mesmas escolhas, se nós repetirmos o destino da nossa família e dos nossos pais e de todas essas forças que tentam nos moldar, nós seremos só mais do mesmo. Mas você pode ser diferente. Talvez você tenha chegado aqui hoje dizendo para você mesmo que você já tentou de tudo, e que tudo o que havia para ser feito foi feito. E pode ser que seja verdade.
Pode ser que o seu trabalho humano, o seu esforço humano tenha todo sido feito para que você pudesse mudar e ser uma outra pessoa. Mas até nisso o Evangelho é uma boa notícia, porque nós recebemos a Jesus quando nós confessamos que nós não podemos por nós mesmos e nós nos rendemos a Ele. Jesus estava conversando com um homem muitíssimo instruído na lei e na religião. Nicodemos era um fariseu, ele era um membro do Sinédrio, ele era um homem que havia sido criado na religião judaica. Mas para esse homem Jesus diz assim: como é possível isso, Jesus? Nascer do Espírito, como é possível isso? E Jesus então diz assim: ora, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O que quer dizer que a gente pode ficar uma vida inteira na igreja e experimentar religião de todo jeito e nunca experimentar um novo nascimento. A gente pode ter sido criado na igreja evangélica, presbiterianíssima, calvinista, de doutrina. A gente pode ter sido membro da escola dominical muitos e muitos anos. A gente pode ter feito tudo de tudo na igreja e, assim como Nicodemos, ainda não ter experimentado um novo nascimento. Então é uma ocasião oportuna para eu perguntar para você também que não vai se batizar hoje, mas que está aqui me ouvindo: você já nasceu de novo? Você já experimentou essa intervenção poderosa e única de Deus na sua vida, que é capaz de transformar a sua história e te conduzir na direção de um novo futuro, de desconectar do seu passado e de te dar esperanças e sonhos que você ainda não tem e não experimentou? Essa é uma pergunta relevante. E eu quero convidar você a orar comigo sobre isso. Vamos orar juntos? Jesus, nós queremos te agradecer, porque por meio da sua morte e ressurreição, nós podemos ter a oportunidade de experimentar novo nascimento. Nós podemos ter a experiência, Jesus, de sermos recebidos nos braços do Pai por meio do sacrifício de Jesus. E a minha oração, a nossa oração hoje à noite: Senhor, toca o nosso coração, para que nós possamos ter essa experiência única com você, para que de certa forma nós possamos não apenas ouvir com os ouvidos, não apenas ouvir que é possível, mas nós possamos experimentar essa mudança abrupta de vida no nosso coração, por meio da atuação do Teu Espírito Santo. Você nos disse, Jesus, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer do alto, se não nascer da água, se não nascer do Espírito. E nós oramos pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque o nosso coração para nos dar entendimento espiritual, para abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver o Senhor trabalhando na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.